Salve, salve, meu amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? São 18 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Este é o canal História com Baez em plena semana entre o Natal e o Ano Novo para você, trazendo as dicas para o seu vestibular de segunda fase. Você conseguiu um grande feito, você conseguiu ir para a segunda fase da Unicamp e da FUVEST, ou uma, ou outra, ou as duas. Parabéns por isso. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a ter as melhores dicas neste momento da segunda fase. A primeira fase, esquece, era teste. Agora você precisa trabalhar com a parte dissertativa. Em alguns casos, por exemplo, na FUVEST, a parte dissertativa ela fica muito mais específica nas carreiras de humanidades. No caso da Unicamp, todo mundo acaba fazendo uma questão na parte de humanidades também. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora aí embaixo no canal História com Baez. Coloque a notificação, porque vão ter vários vídeos essa semana sobre a segunda fase. E também compartilhe o vídeo, deixa um like e compartilhe o vídeo, me ajuda bastante aqui no YouTube para eu poder fazer crescer todo o nosso trabalho aqui e as pessoas poderem ter acesso a esse mesmo conteúdo que você tem em qualquer cursinho de ponta de São Paulo, das grandes capitais, eu estou trazendo para você aqui no YouTube gratuitamente, tá bom? Outra coisa importante, no final, fica comigo até o final nesse vídeo para você ver o que vai acontecer. E aí eu vou te trazer uma grande promoção de um curso dissertativo para você poder mandar muito bem na sua segunda fase, ok? Então vamos lá? Deixa eu trazer para você aqui um gráfico. Como é a segunda fase da Unicamp em História? Observe só, deixa eu mudar minha tela aqui para você. Veja só. Esse gráfico que você está vendo aí é de um programa que eu tenho aqui em casa, que eu uso para o meu trabalho, que se chama Super Professor. Ele tem mais de 15 mil questões, é um programa de questões para professores. Ele tem essa facilidade aqui que você está vendo, que é montar exatamente as estatísticas do que caiu nos vestibulares. Então, o que eu fiz aqui? Para poder te ajudar, olha só, eu selecionei aqui a Unicamp, tipo analítica ou dissertativa, história, e selecionei aqui os anos todos. Olha só, vou selecionar os anos aqui, ó, 2021, 2020, 2019, vou descer mais, opa, espera um pouquinho, 2021, 2020, 2019. Eu vou descer um pouquinho mais, 2018, olha como ele está movimentando ali, 2017 e 2016. Eu estou pegando os últimos, praticamente os últimos 6 anos. Por que eu estou pegando os últimos 6 anos? Porque eu consigo ter uma tendência daquilo que está se desenvolvendo aí no contexto da Unicamp. E olha que interessante a Unicamp na sua segunda fase. História geral, História do Brasil, muito mais geral, 3 exercícios a mais, mas mais geral do que Brasil. Aí nós temos as chamadas histórias temáticas e a história da América. Vamos abrir esse gráfico para dar uma olhadinha melhor no que vai acontecer? Então eu vou lá, vou pegar a geral que a maior parte. Veja só, história geral, como você pode ver, a maior parte é sobre atualidades. Aquilo que está nas revistas, aquilo que está no noticiário, aquilo que está na internet. Então, o que a Unicamp faz aqui? Ela pega um assunto que está na internet, que está nas revistas, esse assunto que está na boca do povo na atualidade, e vai fazer uma pergunta de acordo com a realidade histórica. Vai fazer um resgate histórico. Deixa eu te mostrar isso, olha só, nessa questão aqui que caiu na Unicamp na sua primeira fase. Olha só a sua segunda fase. Olha só essa questão aqui, ó, Unicamp 2021, tá? Mistura sistema colonial, corte joanina no Brasil, atualidades, história da arte e matrizes culturais africanas. Tudo misturado. Então a Unicamp gosta muito de fazer esse diálogo
essa interdisciplinaridade dentro das humanas. Então, olha só o texto. Em 10 de outubro de 1810, opa, período joanino, corte joanina no Brasil. 1810, Dom João VI chegou em 1808, ficou até 1821 e o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português aqui no Brasil. Em 10 de outubro de 1810, Adam Dozan, um sujeito que viveu aí de 1797 a 1818, rei do Daomé. O que é o Daomé? Atual Benin, lá na África, enviou uma carta para o Brasil endereçada a Dom João, príncipe regente, acompanhada de uma lista de presentes contendo objetos de prestígio, cujo uso era privilégio real. Uma parte dos artefatos descritos na carta integrava o acervo do Museu Nacional, que foi destruído num grande incêndio em 2018. Lembra aquele incêndio que aconteceu em 2018, que destruiu o Museu Nacional, que era um dos maiores arquivos da história do Brasil? Pois é, está sendo trazido ao pensamento aqui a nossa indagação. Entre os objetos que Adam Dozan usou para presentear Dom João, destacavam-se o trono do rei Daomedano, o trono de Benin. Olha aqui, isso aqui é um trono africano. Imagem a seguir: cetros, bengalas, bolsas, sandália e abanos. Isso daqui estava lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foi queimado pelo incêndio. Cite e explique uma das funções assumidas com base no excerto e na imagem. Então, você tem que ler o texto e tem que ver a imagem. Cite e explique uma das funções assumidas pelos objetos no âmbito da diplomacia estabelecida entre Brasil e África no começo do século XIX. Aqui tem um probleminha, porque está trabalhando a África como um contexto geral, mas na realidade é com o Benin, que fica na África. B. Descreva o impacto da destruição dos objetos no incêndio do Museu Nacional para o Brasil e para o Benin. Veja aí a parte da atualidade. Que impacto tem a destruição de um museu para a sociedade que o abriga e aquelas que estão abrigadas ali? Então, o museu é a preservação da memória. O museu é a preservação da história. Então, com isso, queima-se a memória, destrói-se a história, destrói-se a forma aí de comunicação, do saber histórico. Então, é isso que a atualidade vai trazer na Unicamp. E no curso, que eu vou fazer nos dias 4, 5 e 6 para você, eu vou te mostrar como isso acontece. Eu vou trabalhar essa questão aqui para você, vou dizer como utilizar como olhar para essa imagem e como olhar para esse texto e fazer a resposta. Porque agora o que você precisa não é estudar muito, e sim estudar certo. Então aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do formulário para você se inscrever no curso 4, 5 e 6 de janeiro, para a primeira fase. E se você se inscrever rapidamente, os 20 primeiros inscritos ainda tem o bônus da FUVEST junto. Nós vamos fazer o Unicamp FUVEST, mas vai ter uma coisa especialzinha para quem estiver fazendo a segunda fase da FUVEST também, num segundo momento, tá? Explica as funções assumidas dos objetos, aí você tem que olhar para isso, o que isso significa, como construir essa resposta. É no curso que você vai aprender. Então, para você ter uma ideia de como é uma questão de atualidades. Vamos pegar uma outra questão aqui de atualidades, ó. Uma atualidade de Brasil, Nova República. Olha que interessante aqui, né? Aqui é um texto do Ailton Krenak. Ele teve no Roda Viva, inclusive, esse ano, falando sobre a questão indígena no Brasil. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Como é que está a questão indígena, o que está acontecendo, a condição, aí vai perguntar sobre a condição socioeconômica e cultural do tempo presente, com o pensamento do Krenak. Você teria que saber quem que é o Krenak, ele está dizendo, o intelectual indígena. Lembre-se que a Unicamp tem um vestibular indígena específico. No curso eu vou te explicar como fazer isso aqui também, tá? Deixa eu pegar uma questão aqui, um pouquinho mais de atualidades de América contemporânea, por exemplo. Olha só essa questão aqui. Lembre-se que o Chile teve eleições agora, hein? E essa questão do ano passado, falando sobre os distúrbios e os protestos que aconteceram no Chile em 2019, o chamado estalido social, e a partir daí o início da Constituição, que culminou com as eleições no Chile recentemente, há poucas semanas, semana passada, e com a volta
da esquerda ao poder efetivamente, né? A esquerda nacionalista, a esquerda ligada aí aos movimentos estudantis, e nessa questão aqui, a pergunta é por que os protestos aconteceram naquele momento em 19 e a repressão, e fazendo uma montagem direta com a ditadura chilena do Pinochet, tá certo? Bem atual essa questão aqui. Olha só, uma outra questão aqui misturando filosofia, atualidades e antiguidade clássica, né? A questão da cidadania, né? A questão de como funcionava a cidadania e como ela pode ser aplicada nos dias atuais. Temos uma outra questão aqui, deixa eu pegar uma sobre aqui, atualidades bem específica. Olha só. Pode parecer inconcebível que um crime de proporções gigantescas como o Holocausto, mais uma vez, essa era uma discussão e é uma discussão que está muito recente no Brasil, essa questão aí do antissemitismo, do negacionismo, né? Onde você vai encontrar muito dessa situação aqui colocada, tá bom? Então, esse é o jeitão da Unicamp. Ela pega um aspecto da atualidade e faz a pergunta na questão da história. Vamos voltar um pouquinho e continuar destrinchando ali? Ok? Olha só, então isso foi história geral, né? Então nós estamos vendo aqui história geral, vimos as divisões, ó, atualidades, mundo contemporâneo. O que aparece de mundo contemporâneo? De mundo contemporâneo, você vai ter, olha só, nazifascismo. Muito ligado a tudo que está se discutindo de polarização. Nazifascismo é top da balada, hein? E pode aparecer novamente. Aí você tem as questões clássicas, né? Revolução Industrial, imperialismo, descolonização afroasiática, Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial. Então são os assuntos que você precisa focar. São esses os principais assuntos. Todas elas você pode encontrar aqui no canal as aulas para você poder acessar aí, tá bom? Além disso, mundo contemporâneo, temos mundo moderno, veja, expansão marítima comercial e revoluções inglesas, é o que mais aparece de mundo moderno nesses últimos 6 anos. Na antiguidade oriental, não tem nada para mostrar para a gente, né? Não caiu nada, caiu a parte pouca de Egito. A antiguidade clássica, Grécia e Roma, sempre ligado à política e sempre ligado à questão da cidadania. Alta Idade Média, Baixa Idade Média, questão do feudalismo e o contato do Islão com o Ocidente, tá? Esse é o cenário da Unicamp em História Geral. Vamos ver a história do Brasil. Olha só como a história do Brasil é interessante. Tem aquela lenda, né? Que era Vargas é o que mais cai. Não é o que mais cai. O que mais cai é sistema colonial. Olha ali, ó, sistema colonial. E de sistema colonial, o que mais cai? Veja só, vamos achar aqui o sistema colonial. Cadê o sistema colonial? Aqui. De sistema colonial, as relações socioculturais. Como assim relações socioculturais? Vamos ver uma questão? Olha só, relações socioculturais. Essa daqui fala do quê? Da questão das instituições citadas no texto do imperialismo português, né? Um estudo amplamente divulgado pela historiografia luso-brasileira, o historiador Charles Boxer afirmou: entre as instituições foram caracterizadas do Império Marítimo Português, ajudaram a manter a unidade das diferentes colônias, contavam com o Senado e Câmara, as Irmandades de Caridade, as confrarias, mostrando como a relação social e política se estabelecia ali. Deixa eu pegar uma outra aqui, essa aqui é interessante, ó. Esta é outra coisa que a gente vai ver muito no curso. Vamos ter uma aula só sobre interpretação de imagens, pintura e história da arte, que cai na Unicamp e cai muito. Para isso, para você participar, não se esqueça, aqui na descrição você deve se inscrever, né? Tem um material super legal para você. Inscreva-se e participe do curso de dissertativa. Você não vai chegar e morrer na praia agora, né? É o momento de investir em você nesse curso de interpretação. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar isso daqui, essa pintura, e entender historicamente. Olha só quanta informação você tem que saber como utilizá-las. No curso eu vou te falar como fazer isso, tá? Mais uma questão aqui, isso aqui a gente já viu, olha, essa questão está dentro do processo também. Deixa eu pegar uma outra aqui, né? Sempre o Brasil colonial, a condição feminina no Brasil colonial, a questão da opressão, é sempre dessa forma que você vai encontrar o Brasil. Aí nós temos também temática. O que é a história temática? A história da América, perdão, primeira América. Contemporânea,
que com certeza vai ser algo ligado, por exemplo, à questão do Chile, como nós já vimos, entra na parte de atualidades, uma parte de independência do Simão Bolívar, né, a ideia do pan-americanismo. Então são os grandes temas aí sobre a questão da América e o contato cultural, olha só, contato cultural entre o europeu e o nativo. Perfeito? Ok. E por fim, vamos agora para a parte de temática, né? A história temática traz para a gente problemas sociais, história da arte, conhecimentos gerais e política. Olha só aqui, vamos ver uma questãozinha aqui. De novo, olha só o que entra, a questão do Museu Nacional, como nós já vimos, né? Olha só, aqui mais uma questão sobre a cultura paulistana. A cultura paulistana entre 1930 e 1960, isso já é o período aí, né, do final da era Vargas, junto com a democracia populista, a República Liberal e os conhecimentos gerais. A entrada da cultura americana, do American Way of Life, dos ritmos que marcaram aí esse momento das décadas de 30, 40 e 50 e 60, né, as big bands, as festas de Réveillon, tudo isso mostrando como São Paulo foi absorvendo esse cenário de maior inclusão de uma cultura que não era uma cultura do Brasil, mas acabou sendo incorporada nessa realidade. Tudo bem? Isto é a realidade da Unicamp. Vamos ver a realidade da FUVEST? O que a FUVEST nos mostra, né? Então vamos aqui no nosso arquivo, olha só, programinha do Super Professor, tá aí. E FUVEST também traz para a gente o quê? História geral muito mais forte, muito mais efetiva. E aqui a coisa muda de figura. O que é a FUVEST? A FUVEST ela tem basicamente duas grandes avenidas. Um negócio se chama conteúdo e o outro se chama cronologia. Você precisa saber conteúdo e cronologia. Tem que trabalhar essas duas coisas, porque senão você dança, entendeu? Nada assim, mas não precisa saber cronologia. Precisa. Se um dia alguém diz para você que para passar no vestibular você não precisa saber data em história, essa pessoa mentiu para você. Tá certo? Essa pessoa mentiu. Então, vamos lá. O que a FUVEST nos mostra? Vamos primeiro para geral, vamos seguir a coisa. O que aparece muito? Mundo contemporâneo. Olha só. E o que aparece de mundo contemporâneo? Vamos ver? Mundo contemporâneo, Guerra Fria. Aquele período ali entre 47 e 89, Guerra Fria. Vamos ver uma questãozinha de Guerra Fria? Vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui? Olha só o que eu falei de cronologia e de conteúdo. Em 29 de outubro de 56, uma grave crise descambou em uma intervenção militar na região do Canal de Suez, na Península do Egito. Olha, Suez é muito recente, né? Você vai lembrar daquele navio que encalhou no Canal de Suez, essa questão é em 2020, né? A importância da geopolítica, 3 potências envolvidas, tensões sociais, ou seja, cronologia e conteúdo para você. Mais uma questão? Olha só, de novo, os efeitos sociais do futebol enquanto elemento de dinâmica cultural, etc e tal. Aí fala de Portugal, de Benfica, né, de Eusébio, que é o Pelé português. Explica a relação entre Moçambique e Portugal na década de 60, o processo de independência de Moçambique, relação da propaganda luso-tropical portuguesa, o que mais democracia racial no Brasil, a construção da democracia no Brasil nesse período, as conquistas do Benfica e o uso de Eusébio, que é um moçambicano, mas como seleção portuguesa, por que ele pode ser utilizado? Porque era uma antiga colônia, justifique. Conteúdo e cronologia, nada além disso. Perfeito? Isto é a parte de geral, como eu falei para você, da FUVEST. Continuando aqui, vamos abrir novamente. Mundo moderno. Também cai bastante mundo moderno. O que cai de mundo moderno? Olha só, iluminismo. Final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, Renascimento bastante, absolutismo bem pouco, mas iluminismo. Olha só, vamos ver a questão de novo? Você vai ver cronologia e conteúdo. 12 de outubro de 1492, te dá a data. Você não saber que é essa data. Ó, te deu data aqui, né? De acordo com Nicolau Shevchenko, pensador, o que foi iluminismo?
Olha só, imagens novamente, a gravura, você tem que entender, olhar para essa gravura, entender o que ela fala. No curso eu vou te falar sobre isso, vou te mostrar como fazer isso, como ler a gravura. Se inscreve aqui embaixo, tá certo? Como ler a gravura, tá bom? Vamos para a História do Brasil agora. História do Brasil. E aqui, História do Brasil tem a semelhança com a Unicamp, com o sistema colonial. E, de novo, cronologia e conteúdo. Falarei isso o tempo todo, cronologia e conteúdo. Olha só, ciclo do ouro, mineração, o que mais apareceu, mineração, as mudanças da mineração. Vamos dar uma olhadinha na questão mais uma vez. Ok? Olha só, gráfico, essa é outra coisa que eu vou trabalhar no curso com você. Como responder uma questão com gráfico, o que ler, o que não ler, o que pode deixar passar, o que não pode deixar passar. Se inscreve no curso para aprender a fazer isso, tá? Você vai estar lá e vai conseguir fazer. Olha, é o seguinte, durante o seu cursinho você não teve tempo de fazer isso. Você vai lembrar que durante o seu cursinho dificilmente o professor conseguia fazer exercícios, principalmente dissertativos, com você em sala de aula. E observe que na maior parte dos conteúdos dos cursinhos, os exercícios de sala de aula são exercícios teste. Nós vamos trabalhar aqui os dissertativos, como você vai fazer para responder. Se inscreve no curso, não vai esquecer, tá bom? Vamos aqui, agora nós temos a sequência, é a temática. Vamos ver a temática aqui. Nós temos aqui os problemas sociais, política e historiografia. Olha, primeira vez que aparece historiografia. Vamos ver aqui o que nós temos. De novo, imagens. Essa questão aqui, olha só, México 68. Primavera de Praga 68. Primavera de Praga é mais fácil, a gente lembra um pouco mais. O que aconteceu no México? Sim, o mundo estava convulsionado em 68. No Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Primavera de Praga. Então você vai ter que explicar esse contexto. Conteúdo e cronologia, mais uma vez. Ok? E por fim, nós temos aí a parte de História da América contemporânea novamente, o que cai bastante, e vai aparecer aquela questão do México aqui. Quer apostar quanto? Não. Apareceu essa outra questão, né? Mais uma vez, imagem para você ler e ver, né? As duas, você tem que ler e ver a imagem para poder responder. Aí te dá a identificação da situação do Peru em elaboração da obra, 1534, 1615. Conteúdo e cronologia, nós estamos falando de colonização, tá bom? Então, moçada, esse é o cenário que você vai encontrar na segunda fase. O que estudar e como estudar é aquele princípio, que é o seguinte, é o princípio do quê? É o princípio no qual você tem que focar no que é certo, não estudar o que é muito. E é isso que eu vou te mostrar no curso, que vai começar no dia 4, tá certo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o formulário para você se inscrever. Vai lá e se inscreve. Tem uma super promoção essa semana, num preço fantástico, onde você vai ter aula ao vivo no Google Meet, a gente vai poder interagir. Além disso, nós vamos poder trabalhar a questão de resolução de questões. Você vai resolver a questão, eu vou corrigir a questão e vou te dar o feedback para você ter toda a segurança, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou o professor Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se você quiser me seguir no Instagram também, é facinho. Vai lá no Instagram e procura @Eduardo Baez Oficial. Tá bom? Aguardo você no curso. Um grande abraço, obrigado por ficar até aqui. Curta, compartilhe as notificações, deixe ativadas, se inscreva no canal e a gente se vê aqui pela internet, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Nós nos encontramos em breve. Tchau, tchau.